Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, esse vídeo hoje vai para todas as mães de todo o Brasil, de todo o Nordeste, de todos os torcedores de todos os clubes. Feliz Dia das Mães. Que apesar que o Dia das Mães não é só resumido a este dia não. O Dia das Mães é os 365 dias do ano, porque todas vocês mães merecem. É, eu quero hoje pedir as desculpas a Galhardo, né? Porque realmente eu fui um dos críticos dele e hoje ele está mostrando que realmente fez jus ao vice por Santa Cruz, né? Toda vez o homem aí está fazendo gol, então parabéns, Galhardo. Agora, a torcida do Santa Cruz comemorar fachada é brincadeira, né? Comemorar inauguração de fachada. Aí, meu Deus, me ajude, me ajude. Torcedor, não entendo isso não. E em comemoração hoje ao jogo do esporte, foi chocolate, hein? Chocolate, mais uma vez. Chocolate, hein? Meu Deus do céu. Como vocês, peraí. Terminar aqui. Esse chocolate tá delicioso, hein? Agora para torcedor do esporte engolir essa goleada, não tá nada gostoso não. Bem, pessoal, como bem disse a placa, a, a faixa do início do vídeo, né? A capa quer dizer, Mané é Mané. Eu quebrei uma regra minha nesses últimos dias, que foi assistir o jogo Cruzeiro e Flamengo, no qual o Cruzeiro ganhou de 2-1. Por que eu assisti o jogo Cruzeiro e Flamengo? Porque eu queria ver como é que vinha o Cruzeiro para jogar com o Sport e identificar o que é que eles tinham de bom. Identifiquei o camisa 10 deles. O camisa 10 deles é um cara muito bom. Eu disse, rapaz, o Sport tem que ter cuidado com esse rapaz. E o Caio Jorge, que, como todos já sabem, né, ele jogou futsal no Sport. Aí foi pro exterior jogar futebol de campo. Aí voltou pro Cruzeiro e está fazendo uma excelente partida. E hoje fez um gol no Sport. E enquanto ele esteve em campo hoje, destroçou a defesa do Sport. Então, veja bem. Um humilde torcedor teve a preocupação de ver o jogo Cruzeiro e Flamengo, porque ia ser um adversário do Cruzeiro, do Sport. Identifiquei o que eles já tinham de bom, que era o camisa 10 e o Caio Jorge. E o staff do Sport nem se preocupou com isso. Aconteceu aí, todos viram 2 gols do camisa 10 e um gol do Caio Jorge. E eu, antes desse treinador chegar, eu chamava o Pepa de entregador de camisas. Eu vou chamar esse treinador de Mané. Por isso que é a capa desse vídeo. Mané, Mané. Mané 1 é a torcida do Sport que foi para campo hoje, que devia estar com suas mães. E quem não tinha mãe não deveria ir para jogo. Por quê? Como é que você vai para jogo? Como é que você reclama? Que eu sei que 99% da torcida do Sport vem reclamando de tudo que vem acontecendo no clube. Vem reclamando desse Mané que contrataram. Que esse cara é igual a Pepa. Não ganhou nada na vida dele. A única coisa que esse cara tem é que ele teve uma boa passagem pelo Cuiabá. Veja, Cuiabá. Me desculpe os torcedores do Cuiabá. Me desculpe os torcedores lá do Amazonas pelo Cuiabá. Mas quem é Cuiabá? Cuiabá é fraco. Tá acima do Sport. Tranquilo. Mas quem é Cuiabá? E esse rapaz, ele teve uma boa passagem pelo Cuiabá e parou por aí. Depois do Cuiabá, ele foi pro Corinthians. E a torcida do Corinthians expulsou ele de lá. E ele estava sem clube. Ele passou para o Atlético Paranaense, uma água também. O dono do Atlético Paranaense botou ele para fora. Então, esse rapaz, ele não tem currículo nenhum. Nenhum. A mesma coisa de Pepa. O único título que Pepa tinha, ou
tinha, não tem, é o Campeonato Pernambucano. Ele não tem mais nenhum. É a mesma coisa desse torcedor, desse Mané. Então, o Iri Romão, que é o ditador do esporte. A gente hoje tem um ditador do Brasil, que é o Alexandre de Moraes, né? Aqui não é política não, é futebol, mas muitas coisas que acontecem no esporte está relacionado ao que está acontecendo no Brasil. Roubaram os aposentados. Mas você, que teve seu pai e sua mãe roubados, você ainda defende o cara. Então, enfim, mas que é futebol. Aí, o Iro Romão traz o que? Esse Mané pra treinar o esporte. E não venha com essa história. Bicho, vê só. Eu assisti o jogo, que é o único, até onde eu sei, foi a única onde passou o jogo do esporte. Foi nessa TV que vocês acreditam. Por isso que o Brasil tem essa porcaria. Não gosto nem de falar no nome dessa TV. Então, os comentaristas, o locutor, não tem a coragem de dizer que esse Mané aí entrou com o time errado. Que Matheus Alexandre, lateral direito, que entrou no primeiro tempo, não tem condições nenhuma de vestir a camisa do esporte. Que esse Carlos Alberto não tem condições nenhuma de vestir a camisa do esporte. Mas esse Mané entrou com os dois jogadores. Tendo outras opções no banco, por exemplo, Isaías, quem é que tu botava no lugar de Matheus Alexandre? Hereda vinha jogando bem. E Hereda mostrou porque ele é melhor. Porque o jogo só melhorou quando ele e Romário entrou. Eu vou chegar lá. Mas ele botou o Matheus Alexandre. E todos viram aí a água que foi. Os gols do Cruzeiro foram todos pelo aquele lado direito. Aí ele pega também barra o Zé Lucas. Pelo amor de Deus. Quem joga futebol sabe. Quem é que fica ali na defesa, protegendo a defesa? Volante. Isso é... Todo menino sabe, só não esse Mané que chegou aí. O volante. E esse volante, Sérgio Oliveira, meu amigo, se esse cara fosse bom, ele estaria em Pernambuco, no Nordeste, no esporte, pelo amor de Deus. Se esse cara fosse bom, ele estaria no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, no Palmeiras, com toda a desgraça, no Santos. Mas nunca no esporte, nunca no Nordeste. Então, Sérgio Oliveira é uma água como volante. O cara barra Zé Lucas, um menino de 18 anos, 17, um menino de 17 anos, com toda a vontade de vencer na vida, que mudou o jogo depois que ele entrou, vou chegar a falar lá, né? O cara barra o cara e bota esse Zé Oliveira que não quer nada. Olha, Zé Oliveira, ele deu 2 entradas no jogo, que se fosse um juiz mais rígido, tinha colocado, expulso ele. Mais uma vez ele ia prejudicar o esporte. Então, quando eu digo na capa do vídeo, Mané, o Mané é o torcedor do esporte, 16 mil, que foi lá ver esse jogo. Um Mané vem no outro. Torcedor, quando eu te chamo de Mané, não é no pé da letra não, dizendo que tu é Mané não. É a tua atitude que é Mané. Porque em vez de tu estar na tua casa, comemorando o Dia das Mães com a tua mãe, e se tu não tiver mãe, com tua sogra, se tu não tiver sogra, com tua esposa, se tu não tiver esposa, fica em casa, Mané. Não dá guarida a esses caras não. Porque quanto mais tu for para campo, Yuri Romão, presidente do esporte, vai estar cagando e andando para tu. Por quê? Quantos protestos foram feitos? E vão ser ainda, eu acho. Quantos protestos foram feitos para o esporte trazer um verdadeiro treinador? Se deram o nome, Luxemburgo, eu diria, falou-se muito o nome do Luxemburgo, mas eu diria, Luxemburgo, Leão, com toda a desgraça que a torcida do esporte tem raiva. Aquela raivinha de merda. E a imprensa pernambucana ajudou. Eu traria a Lisca, porque são treinadores de pulso, de moral. No intervalo do jogo, eu assistindo Luna, é um youtuber que tem aí, Augusto disse, tem culpa, e ele se dando uma de vítima, eu tenho culpa mesmo, cara fã do torcedor, mas tem, sabe por quê? Porque se você, seu Luna, e muitos outros youtubers, Castro Futebol Clube, e outros, não tem a coragem de fazer a crítica que eu faço, vocês não têm a coragem
de dizer que está tudo errado no esporte. Vocês não têm a coragem de dizer que o técnico entrou errado, que esse técnico não é técnico, é um mané. Ele vai ter sempre chamado por mim por mané, porque ele é um mané. E não venham com a história de dizer que ele não teve tempo de treinar, não. Ele teve sim. Ele teve dois treinos pelo esporte. Então, para quem joga futebol sabe que até o cara falar, você conhece quem joga e quem não joga. Quando terá o cara que dá dois treinos, vê o cara pegar na bola, vê o cara jogando e o cara botar Matheus Alexandre para jogar. O cara botar Carlos Alberto para jogar. O cara não botar Zé Lucas. O cara não vê a má vontade de Zé Oliveira, de não querer mais jogar. O cara não quer jogar, manda esse cara embora, porra. Ele não quer mais jogar, tudo bem. Ah, não, porque para passar, então vá-se embora com o Pepa. Vá você e ele embora. Porque se você fosse bom, você não estava no futebol do Nordeste, não. Você não estava no futebol do esporte, não. Você estava no Flamengo, como eu já disse anteriormente. Eu terminei o jogo, pessoal. Eu vim logo fazer essa live, porque eu não escutei mais ninguém. Por quê? Eu escuto todos. Para fazer uma performance do que eu posso falar. Mas eu não quis escutar mais ninguém. Porque eu sei que o único que vai falar a verdade, o único que vai dizer o que eu estou dizendo a vocês, é o Edson Oliveira. É o Repórter 100, que eu já disse a vocês, vão lá no YouTube. O Adeval Barros, a partir de segunda-feira. E Salvino Gomes, quando vir com qualquer rede aí. Os demais são todos medrosos. Os demais são todos cagão, que não tem a coragem de dizer que tá tudo errado na Ilha do Retiro. Porque esses caras vivem nos pés desses diretores, desses maus diretores. Vivem nos pés desse mau presidente Yuri Romão. Por isso que eles não têm a coragem de dizer. Aí fica passando pano. Aí o mané do torcedor que não vai pra cama, mas fica assistindo o jogo. Esse aí não é o mané, esse é o mais esperto. Mas acredita no que esses caras dessa televisão aí, que eu já disse a vocês, que eu não gosto nem de citar o nome, fica passando pano por cima. Aí você fica acreditando. É porque o cara não teve tempo de treinar. É porque... Não, mentira. Ele teve treino, tempo sim. Ele deu 2 treinos pelo esporte. Ele não tem condições nenhuma de treinar o esporte, porque o único trabalho dele, como eu já falei, vou repetir, foi o Cuiabá. Nos demais clubes ele não fez trabalho bom nenhum. A mesma coisa do entregador de camisa do Pepa. E o Yuri Romão, o ditador da Ilha do Retiro, que agora eu vou chamar, toda vez que eu disser o ditador, é o Yuri Romão. Então, o ditador trouxe esse cara de novo, trouxe um português de novo. O único português inteligente que eu tive a oportunidade, não quer dizer que não exista, que eu tive a oportunidade de trabalhar, se chamava Senhor Vasconcelos. Esse sim era inteligente. Ex-dono da empresa Esposente Calçados. Que na época, quando eu tive e tenho, e vou estar sempre falando, o maior orgulho de ter trabalhado na Esposente Calçados, que quando ele era o dono, ela era a maior empresa do norte e nordeste de calçado. E veja lá se não era do Brasil. Aí sim é um português inteligente. Mas esses demais vão tudo embora do Brasil. Vocês estão estragando o Brasil. E vou dar uma aula de história aqui a vocês. Para quem conhece a história, os portugueses não descobriram o Brasil. Caracas, os portugueses afundaram o Brasil, porque eles vieram para cá, exploraram quanto eles tinham que explorar e levaram todo o ouro nosso, todas as nossas riquezas para cá. Tiraram as riquezas nossas e levaram para Portugal. Vão ler histórias que vocês vão saber disso aí. E agora eles estão afundando os clubes do Brasil. E os torcedores estão com essa modinha. Não, técnico português, técnico estrangeiro, nada disso. Nós fomos e chegamos no topo com técnicos brasileiros, com jogadores brasileiros, com jogadores habilidosos. Porque agora eu vou falar na substituição. Quando o seu Zé Lucas entrou, quando Romarinho entrou, quando Hereda entrou, o time do esporte melhorou, porque Romarinho foi para um contra um.
que é isso, que todo mundo sabe que faz futebol, que desmantela qualquer defesa, um por um. Porque quando você dribla um, você tira o esquema tático do outro, aí vem o outro, você dribla de novo, já arrombou. Aí quando vem o treinamento de um bom treinador, não de um mané desse. Aí entra os meias, entra o atacante, você dá a bola. Aí é gol, parceiro, é fácil isso. Não tem bicho de sete cabeças, não. Eu também acredito, como você deve estar pensando, mas Romarinho dribladinho se perde. Eu também acredito. Mas Romarinho é para se lapidar. Você não tem aquela joia que se transforma em anel? Não tem aquela brincadeira? Esse menino vale ouro que dá o anel? Então, é para se lapidar. Romarinho, quando tu der um, dois triplos, dá logo essa bola certa. Entendeu? Mas tem que ter um treinador por trás disso. Que o Sport não teve até hoje, faz tempo. Que ele destruía a defesa, mas se perdia. Mas cadê o treinador para dar dica a ele? Não. Depois dessas substituições, foi que o Sport melhorou. Quando esse mamão, esse mané, ouviu de alguém. E outra, nós temos um técnico efetivo no Sport, que é o zagueiro César Lucena. César Lucena não disse não a esse mané que Matheus Alexandre via mal? Será que César Lucena não disse não a esse mané que Carlos Alberto não tinha condições de entrar em jogo, que tem que dispensar esse rapaz? Ou ninguém quer ouvir César Lucena, ou não é para César Lucena não falar nada. Por quê? É brincadeira que a gente viu hoje, pessoal. Mais uma vez, olha. Mais uma vez. Foi chocolate. Chocolate. Uma vergonha. O que aconteceu na Ilha do Retiro hoje? Uma vergonha. E outra. Alô, mané. Sábado tem mais, viu? Agora a vergonha vai ser lá em Fortaleza. Vai ser contra o Ceará. Porque esse mané aí não tem condições, zero, de treinar o Sport. Zero. E o outro, ditador, não vai ter como botar ele pra fora. Porque senão vai se ferrar, feito se ferrou, com o entregador de camisa. Vai ter que pagar o salário dele todinho. Porque o salário desses estrangeiros é via FIFA. E a FIFA diz o seguinte: se você rescindir o contrato de um treinador e não pagar tudo que ele tem direito, o clube fica proibido de contratar até pagar. E o contrato desse mané foi feito até dezembro desse ano. Então o Sport vai pagar ele, se quiser botar para fora, 7 meses de salário, com todas as outras causas que tiverem aí. Então não vai ter mais condições. Vai ter que continuar com esse mané. Então, continuando com esse mané, Série B, cheguei, sou Esporte Clube do Recife, fundado em 13 de maio de 1905. Que o Sport com esse mané não vai se classificar. Não vai ficar na Série A. Não vai. E se for com a postura desses mané que estão indo para campo, aí é que ferrou mesmo. Aí a turma diz: não, mas ele, porque vai ter uma parada agora, né? Que vai ter o Campeonato Mundial de Clube. Mas ele vai ter uma parada para treinar. Só o Sport, pronto. Só o Sport que vai treinar. Os outros clubes, ninguém vai treinar mais. É só o Sport que vai treinar. Pelo amor de Deus. É vocês botarem os neurônios para funcionar, a cabeça para pensar. Não sejam enganados mais de 1 milhão de vezes por esses caras dessa rede aí que transmitem o jogo, que vocês ficam atrás dele. Porque senão vocês vão ser roubados, como os aposentados estão sendo. O teu pai que está sendo roubado, teu pai ser aposentado, tua mãe que é aposentada está sendo roubada, e tu tá achando graça.
Esse desabafo que eu tenho com você, porque é irritante o que o Sport vem fazendo com a torcida dele. Prato cheio para os torcedores do Santa Cruz e do Náutico. Galhofe mesmo, tirem onda. Podem tirar onda, que até eu tô tirando onda também. Até eu tô tirando onda. Que quem era o Sport, o maior clube de Pernambuco, um dos maiores clubes do Nordeste, um dos maiores clubes de força do Brasil, hoje está 7 jogos sem ganhar. Uma vergonha. Eu nem me lembro mais quando foi que o Sport ganhou. Eu nem me lembro mais. Mas a torcida alimentando esse sonho do ditador. Aí os torcedores honestos, os torcedores que pensam, os torcedores que um dia foi sócio, sofre. É igual o povo brasileiro. Por causa de alguns, ou maioria, que vai atrás dessas TV, atrás dessas babaquice desses caras, que nós pernambucanos, nós brasileiros honestos, estamos sofrendo. E aí pessoal, quem gostou desse vídeo, quem tá gostando, se inscreve, dá o like, compartilha aí com teus amigos, nos teus grupos, né? Vamos ver se a gente cresce mais. Eu vou deixar aí embaixo telefone de contato de Rosa Maia. É a sensação de Pernambuco, gente. É a única coisa que tá prestando em Pernambuco, é Rosa Maia. É uma cantora fora do comum, excelente, vale a pena contratar. E agora em São João, liga lá, enche o telefone, que a produção dela vai ligar, vai marcar contigo. É um preço excelente, você não vai acreditar no preço. Às vezes você pensa, não, mas deve ser muito caro. Não, liga lá, mano. Liga que a produção vai dizer quanto é. Rosa Maia é a única coisa que tem sucesso aqui em Pernambuco. E a outra coisa, novidade, é a cantina do Gil, da Gil. Eu também vou deixar aí embaixo o arroba, que é o Instagram deles. Acompanha lá a cantina. Quem gosta de um almoço selecionado, de um almoço super com qualidade, com gostosura, um verdadeiro almoço. Você entrando em contato com a cantina da Gil e pedindo esse almoço pela primeira vez, lá tem toda a carne que você quer. Eu duvido você nunca mais querer almoçar na sua casa fora. Você só vai agora pedindo na Gil. Eu vou deixar também na descrição. Quem está reformando sua casa, quem quer construir um apartamento, quem quer construir uma casa, também vou deixar aí do meu amigo Roberto aí embaixo para você ligar. Acerta com ele, não acerta o preço com ninguém. São todos meus amigos, eu quero ajudar. Eles não precisam de mim, mas eu tô dando essa força aí para eles. Então vai ficar aqui também na descrição. Vai ficar aqui também na descrição o link do meu blog. Tem muita coisa boa lá, muita notícia para aprender também. Vai ficar aqui também embaixo, também, pessoal. Então, essa foi a decepção do Sport. Eu li hoje uma coisa interessante. Todo mundo ganha. Hoje todo mundo ganhou. Ó, Central ganhou. Santa Cruz ganhou. O Retrô, até eu fazer esse vídeo, estava ganhando de 1 a 0 do Caxias lá no Rio Grande do Sul. Estava ganhando de 1 a 0. Então, Santa Cruz ganhou. Náutico ganhou. Retrô ganhou. Só quem não ganhou foi o Sport. Ou melhor, só quem não vem ganhando é o Sport. Mas, mané é mané. Valeu, pessoal.